Meus irmãos, há algum tempo que Deus tem colocado no meu coração esse desejo de compartilhar com a igreja sobre a oração, mas é um assunto muito desafiador. É um assunto humilhante para nós estudarmos, porque ele nos humilha. Não há ninguém, não há um cristão que não tenha lutas, não tenha dificuldades em ter uma vida de oração. E não há nada mais necessário para nós do que sermos pessoas que oram. Não ocasionalmente, como o Noede mesmo falou. Talvez se eu perguntar aqui para você, você ora? Você vai falar, eu oro. Se eu falar para você, você lê a Bíblia? Eu leio, mas qual que é a frequência disso? Qual que é a motivação? Qual lugar que a leitura e qual o lugar que a oração ocupa na sua vida, no seu dia, como prioridade no seu coração? Eu sei que é um assunto muito vasto, eu não tenho essa pretensão, lógico, nem a capacidade de esgotar o assunto. E eu quero me deter aqui, meus irmãos, para falar para despertar em nós, pelo poder do Espírito, a necessidade de orarmos. Eu não vou falar tão tecnicamente sobre como orar, sobre os vários tipos de orações, de súplica, de intercessão, mas eu queria, pelo Espírito Santo, despertar em nós para que nós vejamos, para que o Espírito Santo ganhe em nosso coração, para que nós entendamos a importância da oração na vida do cristão e como nós negligenciamos isso. Para que nós não aprendamos conceitos sobre oração. Eu vou colocar alguns conceitos porque isso nos ajuda, mas o Espírito Santo vai muito mais além disso. Eu não quero que nós aprendamos algumas definições sobre oração. Eu sei que você acha que é importante orar, eu também acho, mas você ora? Nós não somos chamados para achar a Bíblia importante, nós somos chamados para praticar a Bíblia, porque ela é importante por si mesma. Eu sei que você ora, eu sei que você dá valor. Se eu perguntar aqui, alguém acha que a oração não é importante? Todo mundo acha que é. Mas por que nós não oramos? Por que mesmo sendo tão importante, talvez nós temos pouco conhecimento disso e damos pouca importância? Mas muitos de nós sabem da importância da oração, mas mesmo assim somos negligentes nela. Ninguém pode bater no peito e falar, não, eu não tenho problema com a oração. Se você falar isso, ore imediatamente pedindo perdão para Deus. Porque todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos luta. A oração é uma luta, meus irmãos. Homens de Deus que caminharam muito mais do que nós na caminhada cristã, eles testemunham a dificuldade da vida deles de oração, como isso é uma batalha. E eu quero trazer para os irmãos alguns testemunhos desses homens de Deus para nos encorajar. E eu queria falar com vocês que a oração é a essência da vida cristã. O meu objetivo aqui, se Deus permitir, é nós aprendermos, primeiro, o que é a oração bíblica, nós vermos a importância dela sendo um dever e um privilégio, nós vermos depoimentos de homens de Deus que tinham uma vida de oração, que não nasceram com isso, mas que pela graça desenvolveram essa vida de oração. Nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus, como os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos. Ninguém nasce sabendo orar. Eu também, com a graça de Deus, quero ver que a oração ela exige um conhecimento de Deus e ela exercita a nossa fé. Nós não podemos falar palavras aleatórias. Para nós orarmos corretamente, nós temos que conhecer Deus, os seus atributos, a majestade transcendente de Deus, que é descrito pela palavra. Nós também quero ver alguma coisa sobre as razões para termos uma vida de oração. A oração e a soberania de Deus, será que isso se exclui? Noede já falou um pouco. Será que oração e soberania de Deus se exclui? Nós já falamos, usando Efésios, sobre o evangelismo. Muitas pessoas falam, se Deus tem os eleitos, para que evangelizar? É porque Deus instituiu um meio, Ele mesmo, o fim que Ele predeterminou, Ele instituiu um meio para que esse fim alcance. E nós temos que obedecê-lo, temos que pregar o Evangelho. É a mesma coisa da oração. E algumas aplicações práticas. Se Deus nos permitir, eu quero trabalhar alguns pontos com isso, com os irmãos. Eu não quero, já falei, aprender sobre oração apenas, embora o conceito correto é fundamental. Muitas pessoas oram errado porque têm uma visão errada de Deus. Muitas pessoas não oram porque não creem em Deus. Muitas pessoas oram pouco porque acham que Deus não ouve as orações. Não faz diferença eu orar, tanto faz eu orar ou não orar. Muitas pessoas oram muito, mas de forma errada, porque tem um conceito errado de Deus.
querem usar a oração para manipular Deus, para mudar a Deus, para coagir a Deus, oração com confissão positiva, determinar. Tudo isso aí é uma heresia sem fundamento que as pessoas estão achando que estão orando. Porque elas estão querendo usar a oração como meio de manipular, de negociar a favor com Deus. E muitas pessoas se colocam de joelhos, deitados, seja que posição for, mas tem um conceito errado de Deus e, biblicamente, isso não é uma oração. Você está falando como aquele fariseu, orava de si para si mesmo. Então, oração não é apenas falar, oração não é falar frases de efeito, palavras bonitas, não é chorar, não é gritar, não é nada. Isso pode ser, e geralmente tem sido um teatro mal feito, que as pessoas fazem diante de Deus, e Deus tem ânsia disso. Porque Deus não permite que ninguém se aproxime com Ele, com o coração sem fé, com o coração errado, querendo manipulá-lo, querendo constrangê-lo. Nós vamos ver que Deus não aceita ser tratado isso. 4 fundamentos aqui principais aqui da oração. A oração para o Senhor, a finalidade dela é para que o Senhor seja honrado. Uma das finalidades é a oração para que o Senhor seja honrado através das nossas orações. Reconhecermos que Ele é de fato o Deus imutável, aquele que habita no alto e sublime trono. Então a oração, primeiro, ela serve para nós honrarmos a Deus, quem Ele é, a majestade que Ele é, que Ele tem. Depois a oração também é para nós adorarmos a Deus pelo que Ele é. É uma forma de nós expressarmos a grandeza de Deus, e nós fazemos isso, uma das formas é a oração, com louvores, com congregação, reunindo como igreja, e a oração também. A oração também é um instrumento para nos humilhar, meus irmãos. Nada nos humilha mais que o coração, por isso que é onde nós temos mais dificuldade. J.C. Ryle fala assim, se você está lendo a Bíblia, alguém está vendo. Se você está vindo na reunião da igreja hoje, alguém está vendo que você veio. Agora, quando você está sozinho orando, ninguém está vendo. Então isso é muito mais difícil, porque o nosso coração gosta de fazer coisas. A leitura da Bíblia é fundamental, um meio de graça, não tem nem como questionar isso, nós sabemos. A reunião da igreja também. Mas isso nós temos um pouco mais de facilidade. Eu lancei esses dias uma pesquisa lá pelo WhatsApp do grupo de devocional que eu tenho e no meu Instagram, justamente essa pergunta, qual dos 3 meios de graças, coloquei 3 ali, que você tem mais dificuldade? Leitura e meditação, vida de oração ou frequência do culto público? E eu trouxe aqui esse resultado. Já estou adiantando aqui, eu anotei aqui os dados. De 117 pessoas, muitos não responderam, mas de 117 pessoas que responderam a enquete lá no grupo do WhatsApp, de 117, 10 pessoas falaram que tinham dificuldade de participar do culto da igreja, com frequência. 10. 39 pessoas falaram que tinham dificuldade com leitura e meditação, era onde eles tinham mais dificuldade. E 68 pessoas falaram que era a vida de oração. Depois eu lancei essa mesma pergunta no meu Instagram, onde as pessoas responderam. 14% responderam que têm dificuldades com a leitura da palavra de Deus, com frequência. 10% com a participação do culto. E 76% com uma vida de oração. Isso é uma pesquisa que eu fiz rápido. Agora, outros irmãos já fizeram outras pesquisas. Isso é quase que unânime, meus irmãos. A vida de oração é onde nós temos maior dificuldade. Nós vemos, pelo tanto de gente que tem aqui e pelo tanto de gente que tinha na reunião de oração todos os domingos antes do culto. Isso expressa a nossa importância. O que é a oração? Nós sabemos que, como tudo, a oração também tem sido desfigurada, tem sido distorcida da sua finalidade, assim como a leitura da palavra de Deus, assim como a reunião da igreja, mas ela existe algo correto. Alguns usam, já falei, para manipular Deus, para negociar, para intimidar Deus, olha só, com confissões, com determinação. Muitas pessoas usam errado, mas já para nos corrigir isso, quando Daniel, lá no seu livro, Daniel 4, versículo 35, no final lá da oração, ele faz uma oração tremenda, meus irmãos. Eu queria depois lançar aqui para vocês algumas passagens sobre orações que constam na Bíblia, para nós aprendermos a orar. Meu pai gostava muito disso, ele selecionava as orações que a Bíblia mesmo registrou, para que nós aprendêssemos
a orar a Deus. E Daniel, lá no final, no capítulo 4, verso 35, ele diz isso. Segundo a sua vontade. Eu vou ler todo esse texto. Daniel 4, 35, o versículo todo, diz assim, Daniel orando, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Meus irmãos, essa oração, ela expressa um conceito correto de Deus. Aonde nós ouvimos pessoas orando isso hoje, que todos os moradores da terra são por ele reputados como nada. Qual igreja você é ensinado a orar assim? E segundo a sua vontade, ou seja, ninguém pode mudar a vontade de Deus, ninguém pode constrangê-lo, ninguém pode coagi-lo. Ele diz, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem dizer o que fazes. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Não há quem possa, não há oração que faça com que Deus não faça aquilo que ele mesmo já decretou. A oração é um meio que Deus nos deu para fazer, para nós orarmos para que a vontade dele seja feita e ela vai ser feita. Então, essa visão já corrige muitas das orações que você e eu ouvimos por aí, que você lê em livros de oração, que você ouve em outros lugares sobre oração, e todos nós precisamos aprender sobre isso. Para as três grandes religiões monoteístas, meus irmãos, islamismo, judaísmo e o cristianismo, a oração constitui o cerne dessas religiões. A oração não é um ato só do cristianismo. Os muçulmanos são chamados a orar 5 vezes ao dia. Os judeus têm como tradição orar 3 vezes ao dia. E muitos cristãos não oram nenhuma vez ao dia. Mas a oração, ela é um fenômeno culto, e está em todas as culturas. Se for numa tribo indígena, eles oram. Para algum deus, para alguma divindade deles, eles têm esse contato, querem ter esse contato com algum ser. E isso, Calvino diz que é o próprio Deus que colocou no coração do homem esse senso de querer se comunicar com alguma divindade, no caso com Deus, mas como estão obscurecidos pelo pecado, eles procuram alguma coisa superior. E quando Deus se revela, então nós entendemos que a oração tem que ser feita ao único Deus verdadeiro. Mas até que o Senhor opere e tire essa escuridão dos nossos corações, as pessoas estão cegamente tentando orar para alguma divindade. Todo mundo faz algum tipo de oração, não é só o cristianismo. Ele é um fenômeno global, vamos dizer assim. Mesmo em outras regiões, até politeístas, a oração, eles também creem isso. Eles também fazem orações para vários deuses. Por exemplo, os indígenas. Tem sol, rio, tem várias coisas, divindades deles que eles procuram orar. A oração, portanto, é um fenômeno comum da vida humana. É esse desejo que Deus colocou no coração do homem de saber que existe alguém superior, que existe um ser divino. Mas as pessoas estão completamente cegas, estão orando para deuses que não existem. Estão orando para estátuas, para pessoas que não podem ouvir, que não são divindades. Só existe um Deus ao qual nós devemos orar. E nós que, pela graça de Deus, unicamente pelo favor de Deus, sabemos disso e oramos tão pouco, meus irmãos. Não é de envergonhar? Não é de se sentir humilhado diante de Deus? Saber que você tem um Pai, que nós vivemos em Efésios, que te alcançou, que te elegeu, que te redimiu, que te perdoou, que ouve as suas orações e você não ora. Você quer falar com todo mundo e não fala com Deus. O Salmo 116, o salmista diz assim, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Nós temos um Deus, meus irmãos, que é o único Deus verdadeiro, que a Bíblia diz que Ele nos ouve por causa de Jesus Cristo. Nós podemos orar em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus não é uma chavinha para fazer as coisas funcionar. É porque nós só podemos orar em nome daquele que é o nosso mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Deus só nos ouve por causa do Filho. Nós só podemos fazer a oração que Jesus faria. É isso que é orar em nome de Jesus. É uma oração que está de acordo com a vontade dele. Não é você falar um monte de besteira e depois falar em nome de Jesus. É você fazer uma oração como se você estivesse fazendo, eu estou falando aqui para o Kleber em nome do Marco, vamos supor. Então eu tenho que tomar cuidado, eu estou usando o nome dele. Eu falo, o que o Marco falaria para você, Kleber? Agora pense eu falar isso diante de Deus. Eu estou orando para Deus Pai,
em nome do Filho. É isso que é orar em nome de Jesus. É falar assim, essa oração eu apresento em nome dele. O Senhor, Jesus aprovaria essa oração. Agora, como que eu vou saber disso? Se eu não conheço a palavra, se eu não leio a Bíblia, se eu faço uma oração a partir do meu coração confuso. E apenas aqui, um detalhe curioso, meus irmãos. Timothy Keller, num livro dele sobre oração, ele fez uma pesquisa. Eu achei interessante também. Ele falou assim, até pessoas professadamente não religiosas oram às vezes. Estudos demonstram que em países secularizados a oração continua a ser praticada não só por aqueles que não têm nenhuma preferência religiosa, mas também por muitos daqueles que não acreditam em Deus. Um estudo feito revelou que quase 30% dos ateus admitem orar às vezes. Talvez seja quando o avião está caindo. E outro verificou que 17% das pessoas que afirmam não crer em Deus oram com regularidade. A frequência da oração aumenta com a idade, mesmo entre aqueles que não voltam para a igreja e nem se identificam com nenhuma fé institucional. Ou seja, as pessoas, até mesmo quem diz que não crê ou que não tem nenhuma religião professada, eles têm esse desejo de orar, de se comunicar. E nós que fomos alcançados pela graça, que sabemos que temos um Deus vivo, o único Deus verdadeiro, que nos ouve, e nós oramos tão pouco, nós usamos a oração como serviço de emergência, que nem o Noed falou. Orar só, aconteceu alguma coisa, eu oro. Emergência aqui, doença financeira, a gente vai usando. Qual foi a última vez que se ligou para um serviço de emergência? Foi a vez que você precisou. E você está contente porque você não ligou mais. Graças a Deus você não precisou. E qual foi a última vez que você orou? Foi só quando aconteceu alguma tragédia na sua vida? Só quando você se viu diante de uma situação que você falou, isso eu não consigo, como se as outras nós conseguíssemos? Nós temos um conceito errado de oração, meus irmãos. Nós achamos que oração é só para procurar resolver coisas, apagar incêndios, focos de incêndio da nossa vida. Nós perdemos a certeza de que a oração é uma forma de nós se relacionarmos com Deus, ouvirmos Deus pela palavra, falarmos com Deus, mantermos comunhão. Então, nós precisamos aprender que a oração é um dos meios pelos quais o crente cultiva um vivificante relacionamento com o Deus vivo. A oração é indispensável para o seu crescimento espiritual, meus irmãos. Não é que ela é uma coisa que vai ajudar, ela é indispensável. Para você crescer em santidade, para você crescer em comunhão com Deus, para você se desenvolver a tua salvação com o Senhor, você precisa de oração. Lógico, não é uma oração aleatória, do jeito que você quiser e de vez em quando. É nós cultivarmos o hábito de orarmos a Deus. Por que a sua vida e a minha vida está tão distante do que já deveria estar com o tempo de conversão que temos? Porque a nossa oração denuncia a nossa negligência, meus irmãos. Orar, portanto, ela envolve você conversar e ter comunhão com Deus. Assemelha-se a você conversar face a face com Deus. Abra, meus irmãos, no Salmo 27, 8. Olha esse texto. Salmo 27, 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. O que o salmista está falando? Ele está se colocando no meu coração, eu vou buscar a presença de Deus. A oração nos coloca como se nos colocasse face a face com Deus, tendo um relacionamento. Embora a oração é algo totalmente reverente, porque nós estamos diante de um Deus, essas pessoas que falam, eu e o cara de cima, essas expressões, isso demonstra que um coração não conhece o Deus. Ache na Bíblia alguém que andou com o Senhor e que o tratou de forma irreverente. Não tem. Embora a oração ela é um ato totalmente reverente, ele é também um ato totalmente íntimo de um filho para um pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Romanos fala que nós podemos clamar pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos chamar Deus de Pai, mas de forma reverente. Oração é uma resposta ao falar de Deus. Meus irmãos, tudo que nós fazemos em direção a Deus é uma resposta do que Deus já fez conosco primeiro. Por que nós o amamos? 1 João 4,19 fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Por que nós somos perdoados? Porque Ele nos perdoou em Cristo. Por que nós somos feitos novas criaturas? Porque Ele deu a vida dele por nós. Por que nós temos vida? Porque nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Por que nós falamos com Deus? Porque Ele falou conosco pelo Filho, que está registrado na Bíblia. A oração é uma continuidade da conversa que Deus já começou conosco pela Bíblia. Não é iniciativa minha e sua. Eu acordei do nada, eu vou querer, olha como eu sou espiritual. Deus coloca esse desejo no nosso coração. E, mediante a palavra de Deus, nós devolvemos essa comunhão que Deus começa. É sempre Deus que começa no homem. Quando Adão pecou, quem que foi atrás? Adão foi atrás de Deus ou Deus foi atrás de Adão? É sempre Deus que vem ao nosso encontro. E se Deus não colocar esse desejo no seu coração, nós jamais buscaríamos a Deus. Nem em oração. Oraríamos para toda e qualquer divindade morta, mas para o Deus verdadeiro jamais. Então isso é uma graça de Deus. Conhecer a Deus é uma questão de tratativa pessoal, não é informal, é um relacionamento. Ninguém pode orar. Alguém pode orar por você, mas você mesmo tem que ter a sua vida de oração. Você não pode depender de orações dos outros. Você não pode ficar dependendo de alguém. Ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. Mas a Bíblia diz que nós também devemos praticar a oração na nossa devoção pessoal com Deus. Você tem esse costume de orar, de se colocar diante de Deus, de se derramar, sabendo que Deus conhece tudo que está no seu coração e no meu, que não há nada que nós possamos esconder de Deus, e que Deus quer que nós confessemos tudo que Ele já sabe, porque confissão fala de concordar. Eu estou concordando com o que Deus já me mostrou, é isso que a confissão é. Quando alguém confessa é porque Deus já mostrou, eu estou apenas concordando, Senhor, é isso mesmo. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós estamos espiritualmente pobres e miseráveis, espiritualmente, porque a nossa vida de oração é pobre e miserável. A verdadeira oração, meus irmãos, é orar segundo a vontade de Deus. É primeiro ouvi-lo pelas Escrituras e então falarmos com ele pelas Escrituras. Olha só aqui que Calvino disse. Não podemos sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma de orar. Nós temos um perigo, nós corremos um perigo enorme de abrirmos a boca diante de Deus se nós não soubermos orar. Olha a consciência que esses homens tinham. Vou repetir, não podemos sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma de orar. Dependência do Espírito Santo, orar no Espírito, guiados pelo Espírito. Orar à vontade de Deus. Não ficar colocando coisas na nossa cabeça infantis, egoístas. Toda oração verdadeira acontece sob orientação e direção do Espírito. Efésios 6,18 e Judas também 20 diz isso. A oração é um dos meios notáveis de privilégios do cristão. Você tem desfrutado desse privilégio, meu irmão? Não estou falando se você ora de vez em quando. Se você tem necessidade, se você tem tido necessidade, meus irmãos. Isso quando a gente olha para a nossa vida, eu olho para mim, eu falo, Senhor, eu tenho que fazer a oração do publicano. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque é muito pobre a nossa vida de oração, meus irmãos. Nós muitas vezes nos contentamos em orar antes de dormir, antes de almoçar, antes de viajar. Mas não passa disso. A importância da oração para o cristão, então, agora. Segundo ponto, do dever ao privilégio. Nós vemos que nós temos um dever de orar. Jesus diz lá em Mateus, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora teu Pai. Jesus não está falando só, talvez se você for orar um dia, se você quiser orar, se você tiver tempo para orar, se você achar importante orar, não, ele está falando assim, quando você orar, ou seja, você deve orar, e quando você for fazer isso, você faça dessa forma. Ele não está falando só, se você achar importante orar, ele está falando, quando você for orar, porque você deve orar, você deve fazer dessa forma. E ele ensinou, então, a oração do Pai Nosso na sequência. Meus irmãos, estude sobre os homens de Deus. Pegue esses homens de Deus, homens e mulheres que a Bíblia descreve, e continue estudando a história da igreja, e você vai encontrar pessoas que pregavam melhor que o outro, pessoas que tinham algum dom, alguma habilidade diferente para cuidar, talvez, de enfermos, para cuidar para evangelismo.
Várias pessoas, às vezes Deus usou de formas específicas. Nem todos tinham todas as habilidades em comum. Mas se tem uma coisa, se tem uma linha dourada que passa no meio de todos, é a vida de oração. Ache alguém, homem ou mulher, que foi usado por Deus e que não tinha uma vida de oração. E mostre para mim, porque eu não achei. Não achei. Pessoas que caminharam profundamente com Deus. Nem todos pregavam brilhantemente. Nem todos eram conhecidos como príncipe dos pregadores, como Spurgeon foi. Mas todos tinham uma vida de oração absurda. Se quebrantavam diante de Deus. Todos amavam a palavra e todos amavam a vida de oração, porque não tem como separar. Nós que tentamos separar isso. Por isso que nós ficamos mancos na vida cristã. Pássaro de uma asa só. Então, nós precisamos entender que a oração é muito importante para a nossa vida. Tanto é que Jesus falou, 1 Tessalonicenses, ele falou, orai sem cessar. Ele fala, orai em todo tempo, depois ele diz. Depois, toda oração e súplica, vigiai, pois em todo tempo orando. Jesus ensinou seus discípulos a orarem sempre e nunca desfalecer. Lucas 18 fala isso. Lucas 21:36 também fala sobre a importância de nós cultivarmos uma vida de oração. Tem tantos textos que falam, meus irmãos, orar sem cessar. Não é que você agora não vai fazer mais nada na sua vida a não ser ficar orando. Você vai cultivar, primeiro, hábitos específicos, horário específico para cultivar a sua vida de oração. E segundo, você vai aprender, e eu também, a mantermos a nossa mente em comunhão com o Senhor em tudo que fizermos. Não fique preso, já orei de manhã, agora estou livre. Isso é legalismo, isso é religião. Já fiz minha oração, agora estou livre. Meus irmãos, que tristeza que é um cristão que pensa assim. Que privilégio que é nós podermos em qualquer lugar mantermos comunhão com Deus através da oração. Como Jonas orou de dentro de um peixe e foi ouvido. Como tantas pessoas oraram em situações tão difíceis, em situações tão boas. Nós precisamos entender que Jesus nos manda orar. E Jesus era um homem de oração, como Deus encarnado. Quando os discípulos foram pedir para ele ensinar, ele falou que ele estava orando, Jesus estava orando, depois de orar, os discípulos conversaram com ele, ensina-nos a orar. Jesus era um homem de oração, ele orou antes de escolher os 12, ele orou antes da ceia, ele tinha uma vida de oração. Se Jesus tinha uma vida de oração, precisa falar mais algum motivo para nós pedirmos graça dele para termos uma vida de oração também? Porque a Bíblia diz em 1 João 2,6 que quem está nele deve andar como ele andou. Não é só por onde ele andou fazer um turismo, mas andar como ele andou em obediência. E a vida de oração fala isso. De fazer a vontade do Pai. Nós precisamos... E o Nicodemos, Augusto Nicodemos diz que orar é provavelmente a experiência mais complexa da vida cristã, ainda que em si seja algo relativamente simples. Nenhuma outra atividade espiritual na Bíblia é alvo de tanta atenção, ensinamento e exortação como a oração. Ninguém. É complexo, é uma dificuldade que todos nós temos, meus irmãos. E a pergunta que, no artigo, num livretinho, que eu queria que vocês lessem, eu não sei se ele ainda é vendido fisicamente, mas deve ter já disponível. Ele é antigo, é do J.C. Ryle, diz um chamado à oração. É um livretinho fino, bem fino. E ele diz, você ora? Ele faz essa pergunta. A questão é, ninguém pode responder essa pergunta por você. Mas se você ora em secreto ou não, é simplesmente um assunto entre você e Deus. Muitas pessoas podem ver tudo que você faz, mas aquela vida de oração é só você e Deus. E com a motivação correta. A oração para o cristão verdadeiro é como uma respiração, como uma sobrevivência. Por exemplo, quando Paulo foi convertido, lá em Atos 9, quando Paulo tinha sido convertido, e Deus falou para Ananias se encontrar com Paulo. Ele fala assim, Atos 9, verso 11, ele falou assim, vai lá à rua direita e encontra com Saulo, porque ele está orando. Olha, por que Deus falou isso? Paulo está orando. Ele tinha acabado de ser alcançado. E diz que o primeiro sintoma de uma criança em vida é a respiração. E a primeira sintoma de alguém que nasceu de novo é o desejo de orar, de falar com o próprio Pai. De poder falar, agora eu tenho acesso a Deus.
Saulo está orando. Está registrado lá, Atos 9:11. Um dos outros irmãos que tinha uma vida de oração absurda é John Knox, que era um homem, um reformador escocês. Fisicamente não botava medo de ninguém. Mas esse homem, Steve Lawson, contando sobre a biografia dele, ele diz assim, Steve Lawson diz que a arqui-inimiga de John Knox, a rainha regente da Inglaterra, admitiu que tinha mais medo das orações de Knox do que de um exército de 10.000 homens. Não é porque Knox descobriu uma chave de oração, porque ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que tudo ele levava a Deus em oração. E ele orava ao Senhor, confiando no poder de Deus. Está registrado. E aí Steve Lawson explica por que John Knox era um homem de oração. E ele explica, porque John Knox sabia que sem oração ele seria apenas um inútil cachorro mudo, um cão de guarda que não late e nem morde. E por isso ele se humilhava, ajoelhava diante de Deus e submetia a sua vontade, mente e língua a Deus em oração. Esse homem tinha consciência, se eu não tiver uma vida de oração, eu não valho nada. Tudo que eu fizer é barulho. Então ele se quebrantava diante de Deus. A oração é um meio de graça que nos faz desfrutar de íntima comunhão com Deus, do poder de Deus, de fazer com que Deus cumpra nas nossas vidas e no mundo inteiro a vontade dele já decretada. Mas a questão é, nós temos orado? Nós estamos vendo homens de Deus que tinham uma vida de oração e nós nos admiramos com isso. Mas olhe para você, eu olho para mim, qual é a nossa vida de oração? Ah, que bom ler sobre esses homens, que bom ver os ensinamentos de Jesus, o próprio exemplo de Cristo. Mas e nós? Nós temos orado? Ou nós temos orado enquanto eu estou dirigindo apenas, enquanto eu estou com pressa, Senhor, abençoe, eu vou fechando as coisas. Eu não tenho cultivado um tempo a sós com Deus. Todos esses homens tinham tempo a sós com Deus. Jonathan Edwards tinha, se não me falha a memória, 11 filhos. E não era alguém que ficava o dia inteiro à toa, ele era um homem altamente comprometido. E vai ver o tanto que esse homem se dedicava com Deus em oração. Prioridade na vida dele, manter a sós com Deus, uma vida de intimidade com Deus, para desfrutar de comunhão com Deus. E eu vejo esses depoimentos, meus irmãos, eu fico envergonhado. J.I. Packer, um gigante da fé, vamos dizer assim, um dos puritanos, ele diz assim, se você alegremente mofa em uma biblioteca pesquisando a respeito de oração, mas acaba sem tempo, energia ou motivação para fazer mais do que resmungar algumas palavras de boa noite para com Deus no fim do dia, antes de cair no sono, você não é uma pessoa de oração. Se você só resmunga com Deus, agradece pelo dia, pela comida, fica resmungando essas oraçãozinhas, tem infantis muitas vezes. Isso não é vida de oração. Embora nós devemos orar antes da refeição, mas ele está falando assim, se você acha que você tem uma vida de oração só porque você expressa essas orações pequenas, isso não é vida de oração. Alguns outros depoimentos, meus irmãos. A.W. Pink, um grande homem de Deus, ele diz assim, um crente que não ora é uma contradição de palavras. É uma contradição, um crente que não ora. Ele diz, tal como o aborto é uma criança morta, assim também o crente professo que não ora está destituído de vida espiritual. Charles Hodge, ele diz assim, que é um sinal de vida, ele fala, a oração é a conversa da alma com Deus. Um homem sem oração é necessariamente um homem irreligioso. Não pode haver vida sem atividade. E ele repete, assim como o corpo está morto quando cessa a vida, assim a alma que não se dirige a Deus em suas ações a Deus, que vive como se não houvesse Deus, está espiritualmente morto. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos ateus praticantes. Nós falamos que confiamos em Deus, mas nós não oramos a Deus. Disse que Lutero sofria um pouco de depressão e uma vez ele estava muito angustiado e trancafiado no quarto, e a esposa dele veio, a história conta isso, que ela falou, Lutero, hoje eu vou me vestir de preto, porque eu estou de luto, que parece que o seu Deus morreu. Por que você não ora? Todos esses homens também falharam em oração. O único que não falhou foi Jesus. Mas como que a oração ela nos aproxima de Deus, ela nos faz ver uma realidade, uma cosmovisão espiritual de lugares que nós não vemos. John Bunyan, o que escreveu aquele famoso O Peregrino, ele diz assim, a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado fará o homem parar de orar.
A oração vai fazer com que a gente peque cada vez menos, ou o pecado vai fazer com que a gente ore cada vez menos. Martin Lloyd-Jones diz assim: mesmo que uma pessoa esteja presa ao leito, não significa que ela esteja inútil, ela pode orar. Olha só, meus irmãos, como esses homens tinham esse conceito de oração. Mesmo que uma pessoa esteja num leito enfermo, que não pode mexer, que não pode fazer mais nada, ela pode orar a Deus. Ela pode fazer muita coisa, porque ela pode orar, ela pode manter comunhão com Deus. E eu não posso deixar de citar isso, porque esse é bem contemporâneo. O falecido e querido pastor Russell Shedd diz assim: o homem que evita a oração e despreza a comunhão com o Espírito mantém sua visão da realidade mais ou menos em conformidade com o mundano. Ele fala, aquele crente que não ora, ele vive aqui como se fosse um ímpio. E ele diz assim: sua mente capta as notícias transmitidas pela TV, pelos jornais, pelas revistas e também pela internet. Ele concorda com os comentaristas sobre o país, as ameaças de inflação, o perigo do comunismo, a viabilidade da nova Constituição, a integridade dos políticos ou a guerra nuclear. Enfim, sua maneira de pensar não difere muito do homem que, carente da Bíblia, da igreja e de toda a influência cristã, pensa dentro dos moldes da cultura contemporânea. Olha como ele diz que a oração nos livra de estarmos arraigados a esse mundo. Nós vemos os noticiários e são assustadores para nós, muitas vezes. E muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta e acabamos engolindo toda a ideologia do mundo, porque não colocamos isso em oração. Não falamos, Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor disse que o Senhor jamais nos abandonaria, que o Senhor vai voltar, que o Senhor vai cumprir as suas promessas. E nós vamos aceitando tudo que o mundo diz, porque ouvimos e não oramos, não temos uma vida de oração. E tantos outros, meus irmãos, que eu poderia ter citado aqui, mas por causa do tempo não vou. Em Lucas 11, os discípulos pedem alguma coisa que talvez você e eu nunca pedimos. Lucas capítulo 11. Queria que os irmãos abrissem Lucas, no Evangelho de Lucas, só o primeiro versículo de Lucas 11. Diz assim: de uma feita estava Jesus, o que diz aí? Estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido, ensina-nos a orar. Eles não pediram para ensinar a fazer milagre, não pediram para ensinar a determinar nada, nem ensina alguma regra, Senhor, ensina-nos a orar. Porque nós vemos que o Senhor é um homem de oração, o Senhor é Deus e o Senhor ora. E nós queremos aprender a orar, e isso já pede uma humildade. Senhor, ensina-nos a orar. E como que eu e você vamos aprender a orar? Porque é Deus que nos ensina. Por que os discípulos não tentaram aprender a orar por conta própria? Falaram, passa um método aí, Jesus. Passa uma cartilha para nós de 7 passos de oração. Falou, Senhor, ensina. Porque a oração, quando Deus quer nos transformar, Ele nos atrai para Ele. E uma das formas dele nos atrair é pela oração. Quando nós começamos a cultivar uma vida de devoção, de piedade, de quebrantamento, de oração, Deus vai nos transformando pela oração. Talvez a oração para você e para mim não é um prazer ainda como deve ser, mas é um dever. Pelo dever nós devemos orar. Ninguém pode falar, eu ainda não tenho prazer de orar, então não vou orar. Isso não é justificativa. Nós devemos orar, Senhor, que eu cumpra esse meu dever com prazer, que o Senhor coloque em deleite no meu coração, como os salmistas falam de amor à palavra de Deus no Salmo 119. Eu já citei aqui quantos versículos do Salmo 119 falam que eles amavam a Deus, se deleitavam, tinham prazer na palavra de Deus, porque eles aprenderam isso. E nós, com a nossa vida de oração, nós devemos, Senhor, eu ainda não tenho esse prazer na vida de oração, ainda para mim ainda é meio no tranco e barranco, mas é um dever, eu tenho que orar. Eu não posso me agarrar, não vou orar. Senhor, eu quero orar pela obediência, e na obediência eu quero que o Senhor me dê um coração que tenha prazer nisso. Mas nós não podemos abandonar a vida de oração jamais, meus irmãos. Se ela não é um prazer para você e não é para mim, oremos sobre isso. Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso desenvolver isso. E também tantos depoimentos que nós podemos pegar de pessoas. Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro que é Orando com Salmos, usando o livro de Salmos para nos ensinar a orar. Ele diz assim, nossa oração deve ser
determinada pela riqueza da palavra de Deus, jamais pela pobreza do nosso coração. Por isso que nós precisamos meditar nas Escrituras, ler as orações que os servos de Deus fizeram, para nós aprendermos como que nós devemos orar. Porque quando os discípulos pediram para orar, para Jesus ensinar a orar, Jesus ensinou um modelo ali de oração, que muita gente usa isso como uma reza, né? Fica repetindo o grito, como se fosse um mantra. Não é esse o sentido do Pai Nosso. Jesus ele ensinou um modelo de oração. Nós podemos repeti-lo? Claro que podemos, desde que com a motivação correta, com o coração correto. Mas muitas vezes eu já vi atletas, vamos orar, dá a mão e fica gritando, como se fosse um grito de guerra, um grito motivacional. Isso não é oração. A oração ela sai de um coração e de uma mente que compreendeu aquelas verdades. Então, Jesus ali coloca de forma bem clara, eu não quero trabalhar aqui a oração do Pai Nosso, mas ele ensina. Ele começa a falar assim, que os discípulos orassem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como na terra, como no céu. Ele está ensinando, antes de orar pelas suas coisas, lembre-se que Deus é nosso Pai, não é só seu. Ele é um Pai de todos os eleitos, de todos os filhos. E você pode chamá-lo de Pai. E você está orando para que o reino dele venha definitivamente. Ele nos ensinou a orar sobre isso. Ele está nos ensinando para que o nome dele seja santificado através das nossas vidas. Para que nós expressemos a santidade dele em nosso viver. Ele está orando para que a vontade de Deus seja feita. Mas não vai ser feita? Vai. Mas o meio que ele nos instruiu é pela oração. E depois desses pedidos que fogem à nossa vida particular, ele também orou, é muito interessante isso, que a oração ela vai da transcendência para a imanência de Deus. Ele está falando que Deus, o seu reino, a sua glória, o seu nome, a sua vontade, e eu também posso orar pelo meu pão de cada dia, pelo meu sustento. E Matthew Henry, ele diz assim, cuidado com o que você está pedindo. Não peça coisas muito sem limite. A oração fala, Senhor, me dá o pão de cada dia. E muitas vezes a gente ora oração para acumular. Senhor, para acumular. Então, falando, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sustenta as nossas vidas todos os dias, Senhor. E também nos ensine a perdoar, nos ensine a perdoar quem nos tem ofendido, como o Senhor nos perdoou. Então, nós podemos orar pela grandeza do reino de Deus por tudo, e esse mesmo Deus grandioso, ele nos permite que nós também oremos pelas nossas coisas particulares, pelas nossas coisas pequenas, que para Deus não passa desapercebido. Então, a oração indica isso, para que nós não apenas oremos só pelos nossos problemas, só pelas nossas coisas, só comigo, para que eu ore para que a minha vida expresse a santidade de Deus, para que eu deseje, para que o reino dele venha em definitivo, para que a vontade dele realmente seja feita, e também por essas coisas. Eu anotei algumas orações da Bíblia, mas depois eu disponibilizo isso lá. E a oração também, meus irmãos, exige conhecimento de Deus e exercício da nossa fé. Já citei aqui o caso do evangelista D.L. Moody, quando ele diz assim, eu orava a Deus pedindo por fé. Eu orava pedindo por mais fé, e parece que a fé minha não aumentava. E ele conta assim, até que eu comecei a ler o texto a carta de Romanos, e orando, e desde então minha fé vem sempre aumentando. Oração e palavra. Nós precisamos aprender, nos alimentar da palavra e orar a palavra. Porque quando nós estamos imersos na palavra, o Espírito vai nos guiar a orações que não são orações egoístas, infantis, como o Tiago fala. Vocês estão pedindo, não estão recebendo porque estão pedindo mal, para gastar só para vocês. Então, quando eu vou pela palavra e a palavra me instrui, eu começo a aprender a orar mais à vontade de Deus. Eu posso colocar os meus desejos, as minhas aflições. Filipenses fala isso, lancemos sobre ele as nossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. Mas tudo com reverência, com cuidado, com temor, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Eu não tenho permissão para ficar orando do jeito que eu quero, pedindo tudo que eu quero, a hora que eu quero. Eu preciso compreender o que a Bíblia diz sobre isso, sabendo que Deus nos ouve. Naquele livrinho do Riley, meus irmãos, Uma Vida, um chamado à oração, ele diz duas coisas muito importantes. Para nós entendermos aqui no tópico 6, fortes razões para termos uma vida de oração. Ele diz assim, eu não posso ver na Bíblia que um homem alcance a salvação sem pedir por ela em oração. Ele diz, eu não achei. Eu não consigo encontrar que um homem
que quer receber o perdão de seus pecados, não levante o seu coração intimamente e diga, Senhor, dá-me. Aí ele diz, eu posso encontrar que ninguém vai ser salvo por suas orações. Mas ele diz, mas eu não posso encontrar que sem oração alguém vai ser salvo. Olha só, ele está dizendo, muitas pessoas, todo mundo que vai ser alcançado, ele pede em oração, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ganhe meu coração. Senhor, perdoa os meus pecados. O ladrão da cruz, lembra-te de mim, Senhor. É uma oração. Mas e ele diz no final, eu posso encontrar que ninguém vai ser salvo por suas orações. Ou seja, não é porque você está orando que você vai ser salvo. Mas ele está orando, ele diz, mas eu não posso encontrar que sem oração alguém possa ser salvo. A importância da oração para alcançar, para Deus nos alcançar. E ele diz que o hábito da oração também é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. E ele cita aqui também, relembrando aqui o caso de Paulo, da conversão de Paulo. E nós sabemos em Romanos 8,15 que diz que pelo Espírito Santo nós clamamos a Abba Pai. Você pensa, meus irmãos, se o seu filho não quiser conversar com você, você acha isso normal? Ou você não querer conversar com seu pai? Agora, por que nós não queremos conversar, falar com Deus que é nosso Pai? Ou você pensa o contrário, ou você pensa se o seu filho quisesse conversar com você, você fala assim, não, eu não quero papo com você. Você já é meu filho, ok, mas eu não quero relacionamento com você, eu não quero conversa. Vão vivendo sem conversa. Que angustiante que seria isso. Pensa se Deus fizesse isso conosco. Ó, você é meu filho, eu te salvei, mas não adianta orar que eu não vou te ouvir, não. Por que o salmista fala, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz? Não é porque Ele faz tudo o que eu quero, é só do fato dEle me ouvir. Já coloca um temor e uma alegria no coração do salmista que nós passamos desapercebidos por isso. Nós temos um Deus, meus irmãos, que nós podemos orar. O único mediador é Jesus. Você não precisa orar para alguém, orar para você, para chegar até Jesus. Como se tem uma pesquisa aí que entre você e qualquer pessoa do universo existe só 6. Qualquer pessoa do universo existe só 5 ou 6 pessoas que distanciam você dele. Alguém já viu essa pesquisa? E eu fiquei pensando, entre nós e Deus, é só Jesus, é nosso mediador, nós temos acesso direto a Deus. Eu não preciso orar para um pastor, para o pastor orar para mim, para Deus ouvir. Eu não preciso orar. Se você é um cristão, você pode clamar no seu coração, Abba Pai, você pode chamar Deus de Pai e orar a Ele, da onde você estiver. E você negligencia isso, e eu também. E isso demonstra a pobreza da nossa vida cristã, da nossa piedade. Não é só orar para resolver as coisas, é para manter comunhão. Pensa se seu filho só viesse para você pedindo coisa. Só pede, e não quer relacionamento com você, não quer convívio, não ama você por causa de você. Você acha que Deus se contenta com um cristão que só fica pedindo coisa para ele o dia inteiro? Que não quer desenvolver relacionamento, devoção, amor. Que não fala assim, eu não quero te pedir nada. Eu só quero agradecer pelo que o Senhor é por mim. Eu só quero que o Senhor ganhe mais o meu coração. Eu só quero te pedir perdão porque eu te amo tão pouco, Senhor. Mas eu também quero demonstrar muita gratidão, Senhor, porque o Senhor ouve a minha voz. E nisso Deus vai trabalhando em nosso coração e vai nos ganhando mais para Ele. E oração e soberania de Deus, para terminar. Paulo cria na soberania de Deus ou não? Claro, meus irmãos. Paulo começou a vida dele orando. Lá em 2 Coríntios 12:9, quando Paulo estava com aquele espinho, Deus tinha dado aquela visão para Paulo e foi até o terceiro céu, e para que ele não se ensoberbecesse, não ficasse soberbo, Deus colocou aquele espinho, o mensageiro de Satanás, e as pessoas ficam todas descobrindo o que era, hein? A curiosidade bíblica, né? Que é espinho, era doença, era visão. Meus irmãos, não interessa isso para nós. O que interessa é que a graça de Deus basta. Quando Paulo orou 3 vezes, e Paulo cria na soberania de Deus, e Paulo orou 3 vezes. E quando Deus falou assim, Paulo, eu tenho algo melhor para você do que tirar teu espinho. É fazer com que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza, que quando você está fraco, então você vai ser forte. E a minha graça, Paulo, te basta. Acabou o pedido de Paulo. Acabou o pedido e não começou a murmuração. Porque não vou pedir, mas vou ficar reclamando. Paulo entendeu. Existe algo melhor. Muitas vezes a gente pede, não acontece e começa a murmurar.
E nós esquecemos que lá em Êxodo, quando o povo murmurava contra Moisés, o que Moisés falou para o povo? Deus ouve as murmurações. Deus não ouve só oração não, irmão. Deus ouve murmuração também. E Moisés falava para o povo, vocês estão murmurando contra Deus. Então, que nós tenhamos um coração grato e de falarmos, Senhor, eu tenho liberdade para pedir. Paulo teve. Paulo é um homem que talvez mais andou com Deus. Ele pediu, Senhor, alivia isso. Jesus orou no Getsemane nisso. Mas quando Deus falou assim, não vai ser feito isso, então, sujeição à vontade de Deus. Porque a oração nos aproxima de Deus, faz-nos entender que a vontade de Deus, ainda que eu não compreenda, e eu não preciso compreender, muitas vezes nós não compreendemos as razões, mas nós cremos que Deus é bondoso. Como perguntaram para Martinho Lutero uma vez, falou, Lutero, você sabe por todos os caminhos que Deus te guia? Ele falou, não, mas eu confio no meu guia. E aonde ele me levar, eu estou tranquilo. Eu não preciso conhecer eu só preciso confiar em Jesus. Então, isso é confiança, isso nós crescemos também na oração. E a oração não diminui, não é quem ora e não confia na soberania de Deus, porque Deus que determinou o fim das coisas, Ele também criou um meio para nós chegarmos a isso, que é a oração. Nós já falamos aqui, por que nós evangelizamos se Deus já tem os eleitos? Porque Deus, primeiro, é a ordem. E para a oração também, Deus falou, orai sem cessar. Nunca desfaleça na oração, vigiai e orai. Para que a vontade de Deus se cumpra, o meio que Ele mesmo instituiu para nós, é nós pedirmos isso em oração. Deus nos deu o privilégio, Ele não precisa disso, Ele nos deu o privilégio de nós orarmos, de nós mantermos comunhão e pedirmos que a vontade dEle seja feita. Nós não vamos mudar. Paulo não mudou a vontade de Deus. Paulo não orou 3 vezes, 6 vezes, 12, 15, até o negócio funcionar. Paulo entendeu. Opa, aceitei a soberania de Deus. Não vai acontecer isso. E algo melhor vai acontecer. Mas Paulo orava. Paulo orou pediu oração por ele, orou pelos irmãos onde ele plantava igreja. Então nós não podemos, as coisas não se excluem. Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios e ainda assim é livre para operar sem, acima ou contra eles, como lhe agrade. Deus usa essas coisas. E algumas aplicações que nós já vimos, meus irmãos. Se nossos estudos bíblicos não estão nos levando a uma vida de oração, nós estamos estudando errado. Se a sua devoção a Deus, se a sua leitura bíblica não está te levando a um quebrantamento diante de Deus, a uma vida de oração, cuidado. Eu tenho orado isso diante de Deus. Eu falo, Senhor, por que eu estudo mais do que eu oro? Por que eu gosto de ler mais do que de orar? Eu tenho pedido isso a Deus para a minha vida, sabe? Porque isso é uma falha minha, falha em todos nós. J.I. Packer, ele fala assim, na área, ele foi um dos homens, dos puritanos mais tremendos que nos ensinam. Ele falou assim, nessa área de oração eu sou um calouro, sou um novato. É como nós estarmos brincando na areia diante da imensidão do mar, numa vida de oração que nós temos que caminhar. Nós estamos contentes ali, fazendo uns bolinhos de areia ali, já estou orando, e tem um mar inteiro de profundidade com Deus, e nós estamos contentes com tão pouco. Mas é só Deus que... Não adianta você bater no pé e falar, então agora eu vou orar 6 vezes por dia, 7 vezes por dia, vou acordar 4h30, 4 horas, 6 horas. Não é meta, não é programa, não é no peito e na raça, é começar pedindo, Senhor, tem misericórdia. Lá em Lucas 18, quando eu falei, subiram para orar 2, o publicano e o fariseu. O publicano orava, a Bíblia diz, dele para ele mesmo. E ele orava entre aspas, Senhor, muito obrigado porque eu não sou como esse, como ele, eu faço isso. Ele começou a se engrandecer. Você acha que isso é oração, meus irmãos? Não é. Disse que esse era o fariseu, disse que o publicano nem ousava levantar o rosto e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Qual dos dois ia ser justificado? Porque esse aqui, então ele fez a oração certa. Não é isso. Não tem oração certa, agora eu vou orar isso aí também. Porque ele fez um pedido genuíno do coração dele. Ele falou, Senhor, eu sou indigno diante do Senhor. Eu não tenho direito de nada, eu não sou bom em nada, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Ser misericordioso comigo, porque eu sou um pecador. Eu não te busco como eu devo. E eu preciso da sua misericórdia. Comece a sua oração pedindo por misericórdia.
Nós devemos orar porque é a vontade de Deus, porque Deus é imutável, porque Deus é soberano, porque Deus é poderoso, porque Deus é bondoso. Reflita sobre os atributos de Deus que você vai ficar, isso vai te levar a orar. Isso, quando nós conhecemos mais a Deus, isso nos leva mais a orar, para manter comunhão com Deus, para que a vontade de Deus seja feita. Jesus orou. Eu termino aqui, meus irmãos, com esse pensamento que eu li de um artigo que meu pai escreveu. Na verdade, nós não nos realizamos com a oração, mas somente com Cristo. Não faça a adoração um objetivo nela mesma. Nós não realizamos com nada, só com Cristo. A oração é um meio de graça e não um fim em si mesma. A verdadeira oração cristã deve ser trinitária. Oramos ao Pai, em nome do Filho, mediante o Espírito Santo. Cuidado para não fazer da oração o fim nela mesma. O nosso objetivo é Cristo, é nos aproximar dEle, é conhecer mais a Ele, é nos submeter mais a Ele. E o meio para isso é a oração, é a leitura da Bíblia. Por isso que são meios e não são fins. Não são fins de graça, são meios de graça, que nos levam ao fim, que é Cristo. Viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus, é perder de vista os mais importantes valores humanos, tal como a fé, a esperança e o amor. Um cristão que estuda muito e ora pouco é como um passarinho de uma asa só, ou como alguém que é manco. Nós possamos pedir, começar, Senhor, ganhe mais a minha vida, o meu coração, para que eu aprenda a orar, me ensine. E como que você e eu vamos aprender a orar, meus irmãos? Lendo a palavra, orando a palavra. Eu lembro que lá no seminário, quando eu estudava lá, eles deram uma atividade para nós que era difícil no começo. Era a leitura orante. Você tem que ler a palavra e orar aquilo que você leu. Leia aquele texto e ore. Mas foi tão bom. Porque às vezes, meus irmãos, um dos grandes erros nossos, sabe qual é? É nós lemos a Bíblia e oramos coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Como nós precisamos ler o texto, refletir no texto, meditar no texto, falar, Senhor, que essas verdades, tal, sejam verdades para mim. Ore o texto, ore a Bíblia. Ore o que a Bíblia está ensinando. Não lê o texto e agora fecha o olho e vai começar a inventar um monte de coisa para orar. A Bíblia nos ensina a orar. Ela nos corrige o nosso coração para que nós não falemos bobagens diante de Deus. Para que nós aprendamos a glorificar a Deus com a nossa oração também.